Olá, queria primeiramente desejar as boas-vindas a você nesse semestre letivo de oferta da disciplina Sociologia da Educação. Eu sou o professor Carlos Lopes e estarei com vocês junto com a professora Andréa, à minha esquerda, e a professora Ângela, e junto com a equipe de professores tutores na oferta da disciplina Sociologia da Educação. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina. Essa disciplina, ela tem como eixo principal a discussão dos autores clássicos da sociologia. Quem são os autores clássicos da sociologia? Marx, Weber e Durkheim. Mas esses autores também se somarão a outros autores que nós discutiremos durante o semestre letivo, que são os autores chamados contemporâneos. Quem são esses autores contemporâneos? Você já ouviu falar de Pierre Bourdieu? Você já ouviu falar de Bernard Larry? Você já ouviu falar de Gramsci, Althusser e Paulo Freire e Illich? Pois esses são alguns autores contemporâneos onde nós discutiremos as suas visões de sociedade, as suas visões de educação e as suas visões de indivíduo. Todos esses elementos de conteúdo e de autores se aliarão aos temas, aos enfoques em sociologia da educação. Que temas são esses? Temas como a desigualdade em relação ao acesso à educação nas suas mais variadas esferas, em particular em relação ao ensino superior, as questões relacionadas ao papel do professor e suas relações sociais e a visão propriamente em relação à educação, as concepções e a relação entre uma determinada concepção de educação e a concepção de sociedade. Portanto, a nossa grande vertente, o nosso grande eixo de discussão na disciplina será esse, de procurar estudar esse pensamento ou esses pensamentos de autores, aliando esses pensamentos ao contexto brasileiro, ao contexto da sua localidade, da sua região, no sentido de você aliar esse pensamento teórico a algum elemento que seja empírico, algum elemento que você também possa não só relacionar com algum dado, mas também abstrair algum conceito. Do ponto de vista de que na formação dos professores nós não podemos dispensar uma boa concepção ou uma concepção muito bem fundamentada, como também o acesso à realidade concreta em relação à educação de uma maneira mais geral. De todo modo, nós queremos alertar que nossa ementa da disciplina vai privilegiar, então, a discussão sobre a relação entre educação e estrutura social, as tendências do ponto de vista de desenvolvimento de determinadas ideias teóricas, do ponto de vista de como elas se manifestam no nosso cotidiano, nas nossas relações sociais, de tal forma que você consiga estabelecer uma reflexão crítica, uma reflexão pessoal, exercendo a autonomia e a partilha desses conhecimentos e desses saberes que você traz ao curso e, ao mesmo tempo, o acúmulo de conhecimento constituído ao longo da história. Então, aqui conosco a professora Andréa, que também apresentará alguns elementos da nossa disciplina, e a professora Ângela, alguns outros elementos. Então, bem-vindo à disciplina Sociologia da Educação. Conforme o Carlos já me apresentou, eu sou a professora Andréa e estarei então junto com o Carlos e com a Ângela compondo a equipe de professores junto aos tutores, professores tutores que farão o acompanhamento da disciplina Sociologia da Educação. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós esperamos de você que está aí nos ouvindo nesse percurso de construção da disciplina ao longo das 7 unidades que teremos e que discutiremos intensivamente. Bem, esperamos que de antemão você tenha a curiosidade de caminhar, de fuçar o ambiente virtual de aprendizagem para entender como que a disciplina está organizada. Portanto, tenha essa curiosidade que é essencial ao intelectual. Procure saber o que nós trabalharemos na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, 4, 5, 6, 7. Tenha essa curiosidade de antemão. Em seguida, leia os materiais sugeridos. Faça a leitura dos textos básicos indicados, mas a leitura só, gente, não é suficiente. Para além da leitura, nós sugerimos que você estude os textos indicados. E o que significa estudar os textos indicados? Significa, gente, ler, reler, sublinhar, procurar os termos desconhecidos, situar a obra temporalmente,
Busque analisar a obra, entender os objetivos do autor para que você de fato consiga transcender a leitura. E nessa disciplina, como o professor Carlos falou, é fundamental que você consiga, para além da leitura, que você consiga analisar e extrair as ideias essenciais dos autores clássicos e contemporâneos que trabalharemos nessa disciplina. Bom, cada um tem um método diferenciado de estudar os textos, né? Eu, por exemplo, eu ainda sou muito tradicional, eu uso muito as minhas fichinhas, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu uso essas fichas de leitura e síntese e análise dos textos, então vocês estejam à vontade, vocês podem construir mapas mentais, rabiscar os textos, colocar os objetivos dos autores no cantinho do material, mas o importante é que vocês se aprofundem na leitura dos textos básicos indicados. Isso, gente, os qualificará para a participação efetiva nos fóruns de discussão e também para a realização das tarefas avaliativas. Então é importante ler, entender, compreender o comando dos fóruns e das atividades avaliativas para que vocês tenham um bom rendimento na disciplina. Claro, vai restar dúvidas? É bom que reste mesmo, porque vocês vão contar ao longo da disciplina com um tutor que fará o acompanhamento de vocês e vocês terão um fórum de dúvidas em cada unidade. Desse modo, vocês poderão compartilhar com os demais colegas e, com isso, nós teremos de fato uma comunidade de aprendizagem no ambiente virtual de aprendizagem na disciplina Sociologia da Educação. É isso, pessoal. Um ótimo semestre e conte conosco. Olá pessoal, como o Carlos já disse, eu sou a professora Ângela Tano e eu vou falar para vocês sobre a metodologia da disciplina, como que ela foi pensada ao longo do semestre. Ela foi dividida, como a Andréa já disse, em 7 unidades. Na unidade 1, nós vamos trabalhar a imaginação sociológica. Na unidade 2, nós vamos trabalhar Durkheim e Marx. Na unidade 3, vamos trabalhar Weber. Na unidade 4, Bourdieu e Larry. Na unidade 5, vamos trabalhar Gramsci. Na unidade 6, vamos trabalhar Althusser. E na unidade 7, finalizando, vamos trabalhar Paulo Freire e Ivan Illich. Além dessa divisão da disciplina em unidades, vocês têm como recursos também fóruns avaliativos, tarefas avaliativas, glossários, lição, uma wiki que vai finalizar a disciplina. Outros recursos empregados também dizem respeito ao tutor à distância, que é aquela pessoa que estará com vocês todos os dias no ambiente, mediando as suas participações, fazendo correções das tarefas, e também vocês podem contar como outro recurso com o tutor presencial. O tutor presencial é aquela pessoa que está no polo, nas datas determinadas pelo polo, que vai ajudar você presencialmente. Nós ainda contamos como recurso da disciplina a biblioteca, onde ficam alocados os textos que poderão subsidiar a leitura, as leituras que já estão estabelecidas em cada unidade. Essa disciplina ela foi distribuída em 100 pontos e esses 100 pontos você precisa de pelo menos 50% desses pontos para ser aprovado na disciplina. Cada atividade recebeu uma pontuação, então eu vou passar para vocês aqui como que ficou distribuída essa pontuação. Na unidade 1, na tarefa do Mills, Imaginação Sociológica, vale 10 pontos. Na unidade 2, são 3 atividades. É um fórum avaliativo, valendo 8 pontos, uma tarefa avaliativa, valendo 10 pontos e um glossário, valendo 2 pontos. Na unidade 3, vocês terão um fórum relacionado a Weber e um fórum valendo 8 pontos e um glossário valendo 2 pontos. Na unidade 4, vocês terão outra tarefa avaliativa valendo 8 pontos e mais um glossário valendo 2 pontos. Na unidade 5, vocês terão outra tarefa avaliativa e outro glossário valendo 2 pontos. Na unidade 6, com Althusser, o último fórum avaliativo valendo 8 pontos e outro glossário valendo 2 pontos. E por fim, na unidade 7, a nossa wiki, que vale 10 pontos, que finaliza as atividades avaliativas da disciplina. Ainda dentro da metodologia, o que nós esperamos desse tutor, desse aluno? Nós esperamos que vocês façam uma participação nos fóruns e que essa participação seja uma participação densa,
onde vocês devam fazer no mínimo 3 intervenções em cada fórum. E as atividades avaliativas, esperamos também que vocês as façam com a objetividade, com consistência, com conhecimento do conteúdo a partir das orientações que a Andréia passou para vocês. E vocês ainda poderão, nessa unidade, verificar que nós pensamos também, o guia da disciplina vem tratando sobre isso, com relação à frequência. Existe uma equivalência entre a participação do aluno nas atividades previstas na disciplina e nas menções que são avaliadas ao final da disciplina. Quando você tem uma participação com qualidade, a menção que você vai ter na disciplina equivale a essa qualidade dessa participação. Então é muito importante que você fique atento com relação a essas participações e a equivalência dessas menções na disciplina. Eu desejo um bom semestre para todos e assim como a Andréia e o Carlos, também estou à disposição e conto com vocês ao longo do semestre e desejo um bom semestre para todos vocês e para todos nós. Um abraço.